Ok. Bom, pessoal, todos sejam bem-vindos. A gravação está ativa. Ana, você está com a palavra. Maravilha. Quero começar agradecendo a presença aí do pessoal que está na sala. Agradecer a... Deixa eu só desativar isso aqui. Quero agradecer o convite também que a Ligagem me fez. Para participar desse evento que tem trazido aí muito conteúdo interessante e importante para todos os momentos, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Titoto, eu trabalho com RH já há 15 anos e a intenção hoje é compartilhar um pouco sobre a minha leitura sobre o perfil do profissional remoto, né, e como ele pode aí se tornar o protagonista desse momento que a gente está vivendo. A gente vai falar muito sobre o profissional remoto ainda, nesses eventos promovidos pela Liga Ágil, mas decidi começar falando sobre o perfil do profissional remoto. O que é trabalhar de forma remota? E aí a tela não passa. Vamos lá. Então, trabalhar de forma remota, né? Hoje, para a gente, nesse cenário, a gente trabalha em casa, porque a gente está num momento de saúde que pede que a gente fique aí nesse isolamento. Mas trabalhar de forma remota significa que você não está no dia a dia com o seu time, presencialmente, que você não está no dia a dia ali no escritório, mas que você mantém essa conexão com tudo que está acontecendo. Trabalhar remoto é trabalhar de outro lugar que não seja no escritório, né? Então você pode estar em casa, num coworking, num café, né? Não importa em que lugar do mundo você esteja, porque a tecnologia vai te levar até aquele contexto do seu time, que também pode estar trabalhando, né, num formato de trabalho remoto. Só que trabalhar de forma remota não significa que a gente tenha menos responsabilidades do que a gente tem quando a gente está no escritório. Então, trabalhar de forma remota faz com que a gente ainda tenha tarefas, a gente ainda tenha metas, horários. A única coisa que muda é que a gente não tem que estar lá de presente, né, no time, presente no escritório, mas de alguma forma a tecnologia nos leva lá. E falando então da tecnologia, a gente precisa de tecnologias básicas para poder realizar esse trabalho de forma remota. Então, um notebook e a internet, eles são fundamentais para esse trabalho. Existem outros recursos que a gente acaba tendo, só que o notebook e a internet são coisas que a gente precisa ter ali, basicamente, para poder começar esse trabalho de forma remota. E falando da tecnologia, né? Quanto medo a gente teve que a tecnologia substituísse o homem, né? Sempre surgia aquela pergunta: será que os robôs vão substituir os homens, né? Será que a tecnologia vai substituir o potencial humano? E a gente vivia com aquela pulguinha atrás da orelha, com essa dúvida, e de repente, no momento em que a gente tem que se reinventar de uma hora para outra, a gente começa a perceber a tecnologia como uma grande aliada, né? E essa tecnologia que nos permite estar em casa, que nos permite continuar produtivos, ainda que em crise, pensando na crise da saúde, né? Ela é a tecnologia que deixa de ser essa nossa inimiga e traz para a gente esse sentimento de conforto, que traz para a gente essa facilidade de estar com as pessoas, de continuar produzindo, de continuar trabalhando, se desenvolvendo, né? Então, a tecnologia deixa de sair desse cenário aí, desse papel de vilã, e se torna uma grande aliada nesse contexto. E feliz das empresas que estavam preparadas para isso, né? As empresas que já vinham investindo na tecnologia, as empresas que já vinham capacitando seus colaboradores para poder trabalhar dentro dessas tecnologias, foram as empresas que acabaram saindo na frente nesse momento em que a gente teve tão pouco tempo para poder se reorganizar, né? Hoje eu vivo um contexto em que trabalho remotamente e foi algo que a gente fez muito rápido porque a gente já vinha se preparando, já fazia parte da nossa realidade. Então, mais uma vez, a tecnologia aí trazendo para a gente essa facilidade para esse momento e ficando mais claro para a gente a facilidade, na verdade, que ela nos traz todos os dias. Só que uma coisa a gente tem que estar atento. A tecnologia, ela tem que vir junto com a capacitação, né? Porque só a tecnologia sem a capacitação pode ser um grande problema, né? Então, ter tecnologia e pessoas aptas a utilizar daquela tecnologia é algo muito importante.
E aí, eu queria até aproveitar e perguntar, se vocês puderem mandar aí no chat, eu queria saber mais ou menos quais são as áreas de atuação das pessoas que estão na sala, né, para a gente poder saber como é que está formado esse grupo que está aqui agora. Dá para a gente fazer isso, Thiago? Dá sim, estou acompanhando o chat aqui. Maravilha. Porque a ideia, né, é a gente parar nesse momento e a gente fazer uma reflexão. Como é que eu estou me preparando como profissional? Como é que eu estou utilizando este momento em que nós vivemos um cenário totalmente diferente e inesperado? Como é que eu tenho feito desse momento algo produtivo, né? Que profissional eu vou ser no dia que eu voltar para o escritório aonde eu trabalho? Né? O que eu vou levar para o time que está me esperando, que vai estar lá me esperando, porque hoje está todo mundo em casa. Mas quando eu chegar, o que de novo eu vou ter que para contar, para compartilhar para os meus colegas? E eu acho que cabe. Oi? Só te respondendo, Okay. Temos aqui pessoal de Talent Acquisition, RH, administrativo, Dev, UX, comercial, Legal. ADM. Maravilha. Bom. Excelente, excelente. Tem um time aí que acaba atuando em diversas funções, em diversos cenários, mas essa reflexão, né, do que a gente tem buscado nesse momento, acho que cabe para todos os contextos, né? E então fica aqui essa pergunta, essa pulguinha aí atrás da nossa orelha agora. E com isso, eu quero falar sobre 3 modelos aí, 3 tipos de profissionais que a gente acaba encontrando no nosso dia a dia, na vida, no trabalho. Nós temos, né, aqueles profissionais que aceitam o que a empresa oferece. Então, é aquele profissional que, se tem treinamento, ok, se não tem treinamento, tudo bem. Ele acaba recebendo todas as demandas que a empresa passa e ele aceita, né? Então, ele permite que as pessoas digam qual caminho ele vai trilhar, né? Então, o que esses profissionais esperam é exatamente o que a empresa tem para oferecer. E a gente tem aqueles profissionais que esperam. Eles não só aceitam, porque eles querem trilhar um caminho, né? Mas eles esperam que a empresa diga qual caminho vai ser trilhado. Então, é aquele profissional, a gente tem o pessoal aqui da área de recrutamento e seleção, que está na sala, é aquele profissional que na entrevista pergunta para a gente: a empresa oferece treinamento? Né? É aquele profissional que fala: vai ter treinamento do quê? Então, são aquelas pessoas que esperam que a empresa conte qual vai ser o caminho que vai ser seguido, que esperam que a empresa, que o líder, que o superior, enfim, qualquer que seja o contexto da empresa onde a pessoa trabalha, ela espera aquilo que vai ser oferecido e ela trilha aquele caminho que vai ser oferecido para ela naquele momento, né? E nós temos o profissional que deseja, né? E quem é esse profissional que deseja? O profissional que deseja é aquele que sabe qual caminho ele quer seguir. Eu coloquei o desenho aí da menininha desenhando a escada, porque é o profissional que desenha o próprio caminho. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe qual é o destino dele e ele vai desenhando no decorrer do processo. Mas como é que essa pessoa se encaixa, né, dentro do contexto da empresa? Porque ela tem um caminho a ser seguido, mas ela está dentro de um contexto, né? Existem outras pessoas ali envolvidas. Então, como é que essa pessoa que deseja, ela faz para que esse caminho seja algo a ser compartilhado? Então, é desse profissional que a gente quer falar nessa sala aqui, né, da Liga Ágil. Então, esses profissionais que desejam são os profissionais que olham para o cenário, olham para as oportunidades e percebem, né, aquele detalhe, aquele gap, onde é que eu posso melhorar, aonde é que eu posso desenvolver. E ele não só percebe, como ele compartilha, né? Ele percebe aquela necessidade, ele cria aquele desejo dentro dele, ele corre atrás daqueles treinamentos, daquele conhecimento e ele compartilha, ele conta para as pessoas aquilo que ele deseja para ele, aquele caminho que ele está desenhando, ele traz as pessoas para perto dele, porque seguir sozinho não é interessante, né? Então, esse profissional, além de ter o desejo, ele vai atrás, ele compartilha, ele comunica, ele faz com que essas pessoas entendam essa necessidade, criando assim o desejo nelas também, e ele vai trazendo e compartilhando, capacitando as pessoas que estão dentro daquele contexto, né?
Então, é esse o profissional que tem aí essa missão da inovação diante desse cenário de crise, dentro desse cenário inesperado, e que vai aproveitar essa oportunidade para chegar para a empresa fazendo diferente. Né? Então, quando ele voltar para o escritório, além de todo o equipamento que ele tem aí para levar para lá de volta, ele vai levar novos conhecimentos, ele vai levar novas possibilidades, ele vai enxergar o cenário hoje de uma maneira diferente e vai compartilhar isso, porque ele entende que dessa forma ele pode contribuir e pode fazer com que a coisa cresça e que isso que a gente está vivendo não seja uma crise financeira, não seja uma crise no trabalho e seja assim um momento de reflexão, um momento de desenvolvimento e um momento de enxergar novas oportunidades. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que eu falei um pouco rápido, mas acho que é interessante porque a gente acaba abrindo um espaço aí maior para a gente poder comentar. Eu agradeço e fico aberta a perguntas. Legal. Não, você usou bem o tempo, faltavam só 2 minutos para acabar o tempo do seu speech. Pessoal, qualquer pergunta, comentário, manda aqui no chat. Vamos compartilhar. Acho uma coisa muito legal, né, enquanto o pessoal está escrevendo, que você colocou essa questão do profissional não ficar esperando, né? E ele ir para frente, ele desenhar o seu próprio caminho e não ficar aguardando apenas que a empresa diga para onde ele tem que ir, como é que a carreira dele vai ser no futuro. Então, ele deixa de ter essa postura mais passiva e passa a ter uma atuação de fato ativa, né, na sua carreira, sendo o seu próprio gestor de carreira, né? Sim. Com certeza, com certeza. Ele vai desenhando o próprio caminho, né? Eu acho que não temos perguntas. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? O chat está parado. Agora começou a chegar. A Luana colocou uma coisa legal aqui, ó. Achei bem válida a apresentação para nos fazer refletir que não voltaremos ao normal, voltaremos melhores. Muito bom. Excelente. A Cíntia mandou um ser protagonista aqui, ó, excelente, legal, ótimo. De fato, Luana, não teremos, a nossa vida não será muito normal quando isso tudo acabar, né? A gente pensa muito em um novo normal daqui para frente, porque não seremos mais os mesmos, né? O pessoal tá mandando parabéns aí, que gostou do conteúdo, ficou legal. Legal, obrigada. Chegou uma pergunta da Angélica. A Angélica sempre vem com as perguntas difíceis, vamos ver. Vejo que alguns estão meio preocupados, apreensivos quanto ao que o futuro nos reserva. Você tem dica para não pirarmos a curto e longo prazo? Por exemplo, vejo que alguns ficam de pijama, desanimados. Você acha que podemos fazer algo mais ativo para ficarmos mais otimistas? Boa pergunta. Excelente. Esse lance da gente entender, né, o nosso dia a dia como um dia de trabalho e não como um dia de folga em que a gente está trabalhando, eu acho que é muito importante. A gente manter o foco nas atividades e entender que a gente mantenha, né, a produtividade, eu acho muito importante. Porque quando a gente vai desacelerando e vai entendendo que nós estamos de folga, isso vai trazendo esse sentimento ruim, né? De não estou produtiva, como é que vai ser depois, e as angústias vão chegando. Então, quando a gente entende que a gente só mudou o cenário da onde a gente está trabalhando, é claro que a gente tem muitas interferências do meio, estar trabalhando com toda a família em casa, isso acaba impactando bastante, mas a gente entender que a gente está produtivo, que a gente está no nosso escritório pessoal, acho importante para que a gente possa voltar com um ritmo não tão desaquecido quando a gente estiver no escritório. E eu tenho achado fantástico esses momentos em que as pessoas têm utilizado as salas virtuais para poder não só fazer reuniões, mas também para ter o momento do café,
que é algo que a gente tem no escritório e que de repente se perde no presencial, mas a gente poder tomar um café com os amigos, né, durante o dia, claro que sem perder a produtividade, não muito diferente do que a gente faz no contexto presencial, a gente poder compartilhar, sim, conhecimentos e fazer grupos de trocas, fazer grupos de descontração. Então, a gente não desacelerar e a gente usar, como eu disse lá na apresentação, a tecnologia a nosso favor, para que ela facilite e a gente volte não tão desaquecido, porque mudar o cenário radicalmente de uma hora para outra pode trazer essa sensação de angústia e de como é que vai ser quando eu voltar. Então, a gente usar a tecnologia ao nosso favor para tudo, eu acho que é o caminho para este momento. Legal, tem uma pergunta aqui do Gabriel, o pessoal ainda continua mandando uns parabéns, que está gostou do conteúdo. Legal. O Gabriel coloca que esse profissional, ele protagonista, ele precisa não só evoluir, mas como desenvolver outras pessoas. A mentoria pode ser um caminho interessante para evoluir e trazer mais pessoas para esse nível, para o mesmo nível. Como esse profissional, o mentor, pode ajudar as pessoas como mentor remoto? Pegando um gancho aí do que eu acabei falando com a Angélica, né? Assim que a gente entende, né, esses caminhos a serem percorridos, a gente trazer as pessoas para perto dessa forma, com o que a tecnologia tem proporcionado para que a gente vá compartilhando, né, e comunicando às pessoas sobre o que a gente tem feito, sobre novas possibilidades, sobre novos cenários. Então, sempre utilizar, pensar que a gente está junto com a pessoa, através de uma tela, através de uma lente, mas a gente está junto da pessoa e a gente consegue fazer tudo através dessa lente. A gente não consegue estar presente, a gente não consegue tocar, a gente não consegue abraçar, mas no ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de troca, essa lente aqui, ela pode ajudar muito a gente. Legal. A Elisa, ela pergunta aqui de que forma o profissional ele pode iniciar um processo de transição de carreira, mudando de área dentro da mesma empresa. E aí eu vou complicar um pouquinho mais a pergunta, como é que ele faz isso de maneira remota? Como é que ele desenha essa carreira dele dentro da empresa, sendo um profissional remoto? Eu venho percebido que as pessoas comentam que têm trabalhado mais, né, nesse contexto remoto, que têm estado em mais reuniões do que costuma estar quando a gente está no presencial, porque acaba sobrando aquele tempo da transição e a gente consegue preencher isso com outras reuniões, com outros conteúdos. E neste momento, eu pessoalmente tenho estado com pessoas que eu não costumava estar e com isso eu tenho percebido algumas oportunidades dentro desses cenários. Então, acredito, Elisa, que neste momento a gente consegue identificar coisas que no dia a dia acabava que a gente não parava para perceber e a gente começa a ter interesses por outros assuntos, por outras áreas e de repente numa área que nem é a sua de atuação, você consegue identificar uma oportunidade e ainda que você não vá atuar diretamente ou não, mas ainda assim você consegue compartilhar aquela percepção, comunicar a pessoa sobre aquela percepção que você teve e de repente fazer a diferença também, não só dentro do seu time, dentro do seu contexto, mas dentro do cenário da empresa como um todo. Legal, legal. Pessoal, temos mais perguntas? Feedback é considerado uma espera pelo colaborador? Essa é uma pergunta do Bruno aqui. O feedback que a gente espera é uma espera, né? Então, a gente pode sim procurar o líder, a gente pode sim procurar pares e sugerir uma conversa e provocar este momento. Se a gente quer saber o que o outro pensa sobre a gente e a gente espera, é uma espera. Agora, se eu quero saber o que o outro pensa sobre mim, se eu quero dicas de como continuar a minha carreira, eu vou atrás, aí sim você está trabalhando dentro do seu desejo. Então, assim como o conhecimento, um conteúdo teórico, uma nova tecnologia, o feedback também é algo que a gente pode esperar ou desejar e fazer com que ele aconteça. Muito bem. Pessoal, temos mais perguntas, temos mais algum tempinho aí, mais 5 minutos, se vocês quiserem explorar o tempo. Chegou aqui, ó, um comentário. Fazer home office de forma esporádica é diferente. Realmente essa mudança repentina que tivemos, confesso que me deu um susto e até crises de ansiedade. As reuniões nas salas virtuais ajudam muito para nos manter engajados. Um comentário aqui, o que você tem para comentar em cima?
Eu senti isso também. Quando eu me vi, eu não tinha o hábito de trabalhar de forma remota, home office, porque como eu trabalho com pessoas, eu sempre gostei de estar presencial. Então, quando eu vim para esse contexto, e era algo que realmente ninguém esperava, e eu também não esperava, e quando eu vim para cá, me deu essa angústia, né? Me deu esse sentimento do vazio, porque quem trabalha comigo sabe que eu gosto de estar com as pessoas, de tocar nas pessoas, de saber o que está acontecendo. E sim, tive esse sentimento de ansiedade, tive uma certa angústia, e aí eu fui usando esses canais virtuais para poder estar com as pessoas da maneira que hoje é possível estar com as pessoas. Então, algumas pessoas têm me perguntado: a gente vai continuar trabalhando remoto, a gente vai continuar fazendo home office, isso vai ser uma prática. E eu acho que até a construção deste conceito é algo que a gente pode partir da gente como profissionais protagonistas, né? Então, como desenhar tudo isso, como entender, como viver tudo isso, também faz parte do nosso protagonismo nesse momento. E deixa eu fazer uma pergunta. É possível, de alguma forma, manter viva a cultura organizacional, mesmo com essa distância? Ah, com certeza. Com certeza, eu acredito sim que isso é possível, porque quando os valores eles estão ali nas pessoas e as pessoas se conectam de alguma forma, esses valores acontecem, né? Então, qual é o valor da empresa? O que que ela prega? O que que ela pensa sobre negócios? O que que ela pensa sobre pessoas? O que que ela pensa sobre celebrar? Então, quando a gente tem, né, os valores da empresa dentro da gente, a gente faz com que ele aconteça independente do veículo. Então, as trocas podem acontecer, os relacionamentos podem acontecer, a gente se interessar por pessoas podem acontecer, a gente ter clareza com os nossos clientes, a gente ter clareza, comunicação com os nossos profissionais, tudo isso pode acontecer. Né? É difícil a gente saber como que seria isso a longo prazo, porque é algo que a gente está vivendo hoje pontualmente, e além do cenário de trabalho, existe um cenário de saúde, existe um cenário de humanidade que traz uma certa angústia, mas dentro do contexto em que a gente vive até hoje, manter a cultura é algo que a gente pode fazer sim, porque ela deve estar dentro da gente, né? Legal. A Angélica está perguntando como é que o líder pode dar o exemplo sendo protagonista nessa nova realidade, né? Você acha que ele divulgar o que está fazendo, lendo, se atualizando é uma boa alternativa? E como é que ele pode fazer isso sem parecer que está se autopromovendo? Eu acho que tudo, a gente manter a relação que a gente já tinha com o nosso colaborador, com o nosso time. Então, se naquele ambiente presencial a gente já fazia com que isso fosse percebido, ele vai continuar sendo natural no nosso dia a dia, ainda que de forma remota. Existem sim líderes que trazem perguntas e existem os líderes que trazem as situações e as soluções, né? Então, o líder que traz o problema, que traz a pergunta, que traz a dúvida, ele vai continuar sendo assim, ainda que de forma remota. Agora, o líder que já fazia o papel dele de olhar para a situação, perceber e trazer já a situação com a solução, ele acaba fazendo isso de forma remota também. Muito bem. Ana, já estouramos nosso tempo. Foi excelente. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos, como sempre, nós gravamos essa sessão. Ela vai estar disponível mais tarde de hoje no nosso site, para que vocês possam compartilhar com as pessoas, possam assistir depois. Muito obrigado. Na segunda-feira temos mais sessões. Na segunda-feira nós estaremos falando sobre Scrum Masters ainda de time remoto, então é uma série. E o Gabriel vai estar facilitando a sessão. Obrigada. Ana, muito obrigado. Valeu. Pessoal, um ótimo dia para vocês. Obrigada. Até Tchau, mais. tchau.